Bom, gente, eu vou chamar para conversar aqui com a gente já do outro lado da tela uma presença ilustre. Cumprimento o economista e ex-apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aqueles que acompanham o programa Faixa Livre. Paulo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. É sempre uma alegria, uma honra contar com a tua participação aqui conosco hoje para falar sobre temas importantes relativos à política, à economia também. Essa morte do José Mujica no dia de ontem, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas eu queria começar, Paulo, falando sobre política nacional. Né? A gente tem o governo do presidente Lula ainda tentando se recuperar dessa perda de popularidade que teve no início do ano, mas enfrentando novos problemas a cada dia que passa. Né? Tivemos recentemente essa situação envolvendo as fraudes lá no INSS. Aliás, o Instituto entrou em contato com aposentados a partir de ontem para tentar entender quais foram esses aposentados que não autorizaram os descontos naquelas associações feitas no contra-cheque, ou seja, onde as fraudes aconteceram de fato e quais os aposentados que aceitaram esses descontos. Fato é que o governo tem tentado lidar com isso. Agora, essa ameaça da instauração de uma CPMI já foi dada entrada essa semana lá no Senado Federal, só está esperando o retorno do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, nessa viagem que ele fez com Lula à China, para ver se ele autoriza ou faz a leitura da CPMI, o que indica o início da comissão parlamentar. O fato é que a gente tem um cenário difícil e um governo que não se impõe diante de uma série de demandas, como, por exemplo, essa tentativa da Câmara dos Deputados de barrar aquela investigação, na verdade, aquela ação penal contra o Bolsonaro, o Alexandre Ramagem e uma série de envolvidos no golpismo. Né? O presidente Hugo Mota, até citei aqui na abertura, entrou com uma ação lá no Supremo para que esse processo que foi barrado pela primeira turma seja discutido em plenário. Mais um tensionamento entre os poderes e o executivo, o governo Lula não se move, não faz qualquer tipo de fala a respeito disso. Paulo, o que dizer sobre esse governo do presidente Lula agora meados do mês de maio, pouco mais de 2 anos e 4 meses de mandato? Como é que você avalia essa gestão e essas dificuldades que o governo vem enfrentando? Olha, Anderson, e todos aqueles que nos acompanham, vocês sabem que eu tenho uma posição muito crítica em relação ao governo Lula, e nesse sentido, a sua pergunta eu respondo da seguinte maneira: o governo Lula é refém das opções que ele fez. Então, em relação, por exemplo, a esse poder que o Congresso obteve nesses últimos anos, a partir, inclusive, das iniciativas principalmente do Bolsonaro, com a história do orçamento paralelo, isso já deveria ter sido enfrentado lá no governo de transição. O Lula teria toda a autoridade para abrir uma discussão pública com o Congresso para a reversão dessas deformações que foram instituídas como prerrogativas do Congresso. Mas isso não foi feito porque, desde a época da transição, o que se apontou, o que se preparou, o que se construiu, foi justamente uma política de conciliação com essa maioria congressual que hoje nós temos e que é fortemente influenciada por razões corporativas. Então, já houve, em toda essa discussão a respeito da chamada PEC da transição, concessões importantes que foram feitas a partir, inclusive, de posições que eram originais, tudo indica, do comando do governo. E o comando do governo eu personifico em torno das figuras tanto do Lula como do Haddad. É curioso que nessa PEC da transição, os próprios setores conservadores do Congresso tiveram uma posição mais flexível frente às necessidades de mudança na política fiscal que o próprio comando do Palácio do Planalto. Então, são situações que estão sendo criadas para este governo, onde o próprio Lula e o Haddad, principalmente, têm uma grande responsabilidade. Então, estão pagando pelo preço, estão pagando por tudo aquilo que, na verdade, foi cultivado
pela direção do governo, né? E eu personifico em torno dessas duas figuras muito importantes, o Lula e o Haddad. Sem dúvida, Daniel Paulo. Tá muito claro aí que são essas as duas principais figuras dessa gestão e muita gente critica os rumos da política econômica tocada pelo Fernando Haddad, mas obviamente que ele está atendendo aos interesses e aos desejos do presidente da República. A gente não pode, acima de tudo, culpar o Haddad propriamente por conta dos rumos da economia. A gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho sobre essa questão, sobre os temas envolvendo a economia. Temos aí para falar dessa ata do Copom que apareceu no dia de ontem, que foi divulgada ontem pelo Banco Central, enfim. Mas antes, Paulo, eu citei ainda há pouco, nesse meu primeiro questionamento, essa crise envolvendo o INSS, né, essas fraudes aí em relação aos aposentados. E eu queria te ouvir um pouco sobre os reflexos desse processo, porque a gente teve o início dessas, ou supostamente o início dessas fraudes lá no governo do Jair Bolsonaro em 2019, mas os descontos indevidos dos contra-cheques dos aposentados se ampliaram enormemente no governo do presidente Lula a partir de 2023. Uma série de associações, sindicatos aí que estão implicados nesse processo fraudulento, enfim. Como é que você avalia esse escândalo e especialmente os reflexos que esse processo, essas fraudes no INSS podem ter para o governo do presidente Lula? Bem, em primeiro lugar, eu tenho muita dificuldade em entender como foi possível esse tipo de irregularidade. Eu falo como servidor público federal. Nós sempre, ao longo da minha carreira, por exemplo, nós sempre convivemos com auditorias muito rigorosas, pelo menos nos órgãos públicos em que trabalhei. E considerando, inclusive, esse processo de desconto em folha, é evidente que o INSS, o governo, tem todas as condições de controlar isso. Isso passa justamente pela autorização do próprio servidor. Se você não tem essa autorização do servidor, você não pode, como gestor, como ordenador de despesas, você não pode autorizar um desconto dessa natureza. Então, é evidente que houve um processo de conivência e leniência dentro do INSS em relação a esses descontos. Agora, como foi possível, depois da posse do Lula, em 2023, isso ter continuado? Esse que é o problema, o problema central a ser observado. Já se sabia, a própria direção do INSS, do Ministério, já tinham conhecimento dessas irregularidades. Por que não agiram com rigor? Não é? Por que demorou tanto tempo para se tomar algum tipo de providência? E pior, nesse momento, a posição do governo deveria ser absolutamente rápida na resposta a ser dada, inclusive aos segurados que estão prejudicados. Não há por que protelar uma discussão e uma decisão que oriente o Tesouro imediatamente a ressarcir esses segurados. Se posteriormente houver condições de ir para cima dos responsáveis e se reaver esse dinheiro através do pagamento daqueles que se beneficiaram dessa irregularidade, tudo bem, mas não há por que protelar nesse momento uma solução para o problema. Assim como não se procurou resolver o problema anteriormente, nesse momento me parece que o governo está se expondo ao não apresentar uma solução rápida e que dê plena garantia de ressarcimento a todos os segurados. Então, é uma situação que expõe o governo em torno de uma questão que me parece elementar, de controle burocrático das contas do governo e de todo o processo de autorização de descontos aos segurados do INSS. Porque uma coisa é você corrigir administrativamente o problema, outra coisa é você ir para cima dos responsáveis por essa irregularidade e fazê-los pagar pelo crime que cometeram. Agora, não se pode protelar uma iniciativa em relação às providências que serão tomadas em relação ao outro problema, que é o da punição àqueles que cometeram essas irregularidades. Eu acho incompreensível a posição do governo. E isso o expõe.
Essa que é a verdade, né? É um problema muito grave. Paulo, em relação ao ressarcimento desses valores aí dos aposentados que foram afetados por essa fraude, será que o governo não está preocupado com a questão do orçamento, do gasto público? Porque são 6,3 bilhões de reais que se coloca aí como a possível fraude nesse processo. E o governo tenta gastar o mínimo possível diante dessa lógica de fiscalismo está colocada. Isso teria de ser emitido um crédito extraordinário para o pagamento, para o ressarcimento desses aposentados. Será que o governo não está buscando primeiro as entidades para tentar ressarcir os aposentados diretamente, justamente para evitar esse gasto extra? Não, não tem sentido algum nisso. Isso pode ser resolvido rapidamente com a solicitação de um crédito suplementar ao Congresso. E não é isso que afeta a situação fiscal do país. O que afeta a situação fiscal do país é essa carga absurda de juros que faz com que, permanentemente, ao contrário do discurso dos governos, porque não é somente deste governo, desde 1999, principalmente, quando o país passou a ter metas de superávit primário, o déficit o déficit nominal, que é o que deve interessar, o resultado fiscal sério, deve ser olhado pelo conjunto das despesas do governo. E o que, em termos fiscais, indica qual é essa situação é o resultado nominal. E esse resultado nominal, e eu repito, desde 1999 até 2014, foi exclusivamente financeiro, é decorrente do pagamento de juros da dívida pública. Então, essa alegação de um certo, vamos dizer, rigor e controle das contas públicas e uma busca permanente de uma situação de saúde financeira é muito mal explicada, porque a gente vive em permanente déficit. E é um déficit produzido não para ampliar a capacidade produtiva do país, pelo menos a partir, entre 99 e 2014, e que coloca absolutamente a nu essa argumentação do governo de que não pode gastar por conta da necessidade de se manter a austeridade fiscal como principal instrumento do controle inflacionário. Isso aí não se sustenta, não tem nenhum tipo de razão plausível para que a gente não tenha uma mudança nesse tipo de procedimento do governo, ao menos em termos desse problema aí do INSS. Não haveria problema nenhum o governo abrir uma discussão com o Congresso e uma solicitação de crédito suplementar para ressarcir aí os segurados. A gente sabe bem que os juros são um dos grandes problemas do Brasil, pagamento de juros da dívida pública, mas, acima de tudo, o governo não vê isso como um problema, né, Paulo? Porque não toma nenhuma iniciativa para combater isso, né? Não, ao contrário, o discurso da austeridade fiscal é sempre voltado para o que é chamado aí das despesas primárias, ou seja, as despesas de custeio e investimento do governo, que é o que interessa ao país, não é? Inclusive, o instrumento da dívida pública deveria servir a outros propósitos, no sentido principalmente de ampliar a capacidade produtiva do país. Mas não é isso. A dívida pública é utilizada principalmente como instrumento de acumulação financeira para os capitais parasitários e, por outro lado, como instrumento de controle inflacionário, não por conta do fenômeno da inflação real brasileira, mas por conta da abertura financeira, porque você sabe, nós estamos muito sujeitos à volatilidade do câmbio por conta desse movimento de entrada e saída de dólares sem nenhum tipo de controle por parte do Banco Central. Então, nesse sentido, elevação da taxa de juros, ela serve muito mais para você atrair capitais e, com isso, segurar a cotação do dólar ou até fazê-lo cair o preço do dólar em real, né? Então, infelizmente, nós estamos presos a essa armadilha que também foi mantida, vamos dizer assim, pelas opções políticas do governo do Lula, né?
Sem dúvida alguma. Paulo, mensagem chegando aqui dos nossos espectadores. Vou colocar um superchat que chegou do Vitor. Obrigado, viu, Vitor Hugo, pelo teu superchat, dizendo aqui o seguinte: Paulo, você deveria participar de outros canais no YouTube. Seu senso crítico faz falta. Muitos canais aderiram ao governismo, infelizmente. Mensagem aí do Hugo para você. Paulo, o Vitor Hugo, queria aproveitar, Paulo. Eu acho que o Vitor Hugo toca num ponto fundamental. Parece que a gente tem cada vez menos espaços onde a esquerda, de fato, pode fazer o diálogo franco com a classe trabalhadora. Você também tem percebido isso? Olha, isso vem de longe, né? Infelizmente. Existe uma interdição ao debate que vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso, e que na era Lula, na verdade, virou um pacto de silêncio total, porque na época do Fernando Henrique ainda havia escaramuças em termos de iniciativas de crítica. Mas depois de 2003, conformou-se esse pacto de silêncio. Agora, sob o ponto de vista desse debate, esse pacto de silêncio se dá principalmente em torno dos meios de comunicação de massa mais importantes, que são controlados pelas empresas aí de comunicação. Eu vejo, na esfera aí da internet, das redes sociais, existem hoje muitos programas críticos, mas eles são muito isolados, na verdade. Esse debate que ocorre, que a gente tem oportunidade de observar nas redes, como aqui no Faixa Livre, ele não repercute na grande imprensa, na grande mídia, nos canais de televisão, tanto abertos como também a televisão paga. Então, isso faz com que a possibilidade de um debate mais aprofundado fique muito restrito. E o principal obstáculo, me parece, está no mundo da política, principalmente em torno dos agentes políticos mais importantes. E, nesse sentido, não há como retornar à discussão sobre o papel que o PT cumpre hoje na conjuntura brasileira. O fato do PT ter aderido ao programa neoliberal produziu um verdadeiro terremoto nessa área aí das representações políticas. Então, quando o PT, ele, na prática, converge para a aceitação dos princípios liberais, especialmente na condução da economia, esse pacto de silêncio se conforma, esse pacto de silêncio ganha corpo e força. Então é isso que acontece. Você pegar as declarações, seja do Lula ou seja do Haddad, elas são lamentáveis do ponto de vista da politização da discussão sobre a economia. Nós estamos num beco sem saída. O país precisa crescer, precisa gerar empregos formais, precisa fortalecer os seus investimentos, tanto na área de infraestrutura como na área social. O que a gente discute é controle de inflação, austeridade fiscal, e no campo dos investimentos parece que a gente aposta todas as nossas fichas nos investimentos externos, não é? Seja apostando na China, nos investimentos chineses, seja apostando nos investimentos de empresas norte-americanas. E o nosso papel nisso? E a ideia de termos um projeto nacional de desenvolvimento próprio, que responda às necessidades mais presentes da nossa população. Essas necessidades mais prementes da nossa população encontram-se em torno da bandeira do combate à pobreza e à miséria. Quais são as metas que nós temos de curto, de médio, de longo prazo para acabar com a pobreza no Brasil? Isso é uma marca que a nossa geração vai deixando e que eu acho que é uma vergonha profunda para um país como o Brasil. Sem dúvida alguma, Paulo. É lamentável o que está em curso aqui no nosso país, e especialmente a insinuação da esquerda. Você citou o fato dos debates que são feitos nesses canais na internet, canais mais à esquerda, não repercutirem na grande imprensa. Não, pelo contrário, o que a gente faz muitas vezes é repercutir o que a grande imprensa traz nesses canais de esquerda. O que acontece é o caminho inverso, a gente trazer para a nossa pauta temas que são debatidos
na grande imprensa. É lamentável tudo isso, mas enfim. Paulo, eu queria aproveitar que você me deu o mote perfeito na tua última resposta, falando sobre China, porque o presidente Lula esteve lá na Ásia, até ontem, né, participando de uma série de encontros com empresários, o próprio presidente da China, o Xi Jinping, também participou da cúpula da CELAC, da CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, com o governo chinês, a quarta cúpula, se não estou enganado, entre a CELAC e a China. Muitos acordos foram assinados aí com empresários chineses por parte do Lula. A gente repercutiu, inclusive, isso aqui no programa de ontem. No discurso que o Lula fez durante essa cúpula da CELAC, o presidente defendeu a integração entre os países da América Latina e uma forte parceria comercial e estratégica com os chineses, ainda mais nesse momento, né, Paulo, de embate dos asiáticos com os Estados Unidos. E era sobre isso que eu queria te perguntar, viu, Paulo? Porque o Lula reforça a importância da relação do Brasil com a China, enquanto o Fernando Haddad vai aos Estados Unidos defender o estreitamento do diálogo com o Donald Trump, ou seja, o Brasil parece que faz uma espécie de jogo duplo nesse caso. Eu queria saber de você se essa postura mais pragmática é a adequada para esse momento, se o Brasil precisaria escolher um lado entre essas duas potências e as consequências dessa escolha. Eu não vejo problema nessas negociações aí do governo Lula, seja com os Estados Unidos, seja com a China. O problema é que essas negociações não estão ancoradas num projeto próprio de desenvolvimento brasileiro. É como se nós fôssemos aos países estrangeiros e perguntássemos o que interessa a vocês em termos de investimento no Brasil. Ou seja, o impulso vem dos investidores e não daqueles que querem construir um Brasil diferente. Se nós pegarmos, por exemplo, o que foi anunciado aí na imprensa a respeito do acordo com a China, seriam 27 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, em primeiro lugar, e os projetos, esses 27 bilhões, são em projetos que vão desde uma montadora chinesa aqui no Brasil, passando por plataformas de entrega domiciliar, uma estatal chinesa que tem como objetivo a montagem de um hub de energia lá no Piauí, energias renováveis, tem até fábrica de sorvete nessa história. Para vocês terem ideia, essas 27 bilhões se contrastam com o que ontem foi anunciado lá pelo governo americano, em acordo com a Arábia, que seria a Arábia Saudita, que seria um pacote em torno de 600 bilhões de dólares. E comparado, portanto, com os nossos 27 bilhões de reais, é uma coisa bastante curiosa, né? Mas a questão não está somente nas cifras, está principalmente nessa falta de estratégia, na verdade, para o desenvolvimento que nos interessa. Nós não precisamos de investimentos que venham a fortalecer a capacidade de lucro de empresas estrangeiras. O que nós tínhamos que nos perguntar quais são os investimentos que melhores condições oferecem ao desenvolvimento do combate à pobreza, do combate à miséria, do fortalecimento do setor público no Brasil, no sentido de ter esse Estado como um protetor maior, tanto das atividades econômicas como dos investimentos sociais no Brasil. Então, não é isso o que ocorre. Então, existe uma inversão, me parece aí, de como um governo deve se comportar. Nós não somos um balcão de negócio, ou não deveríamos ser um balcão de negócio para o investimento externo. O investimento externo deve ser tratado com muito cuidado, inclusive, porque é necessário compreender que todo o dinheiro que é investido aqui por parte dos estrangeiros, nós deveremos remunerá-lo a taxas de retorno muito elevadas. Então, isso tudo vai colocando situações onde a nossa dependência econômica externa apenas aumenta. Quando um objetivo de uma estratégia correta de condução da política econômica deveria justamente apontar para o inverso, uma maior autonomia do Brasil, uma redução da nossa dependência externa, uma redução de todos aqueles elementos que nos tornam
vulneráveis frente a essas instabilidades constantes e cada vez mais graves da economia internacional. Então, no momento, inclusive, que a economia internacional aponta para riscos de recessão, para riscos de instabilidade, inclusive financeira, de maior monta, nós estamos apostando todas as nossas fichas na possibilidade de investimentos externos. Eu queria aproveitar que você citou isso. Quais deveriam ser os setores a serem fomentados aqui no nosso país? E quais os investimentos deveriam ser feitos? Você citou aí alguns setores que deveriam, acima de tudo, terem investimentos. Eu queria saber de você, na tua avaliação, quais seriam esses setores que precisariam ser fomentados aqui no país? Olha, eu diria que há alguns setores onde, inclusive, o componente do capital externo é muito forte, nós deveríamos ter políticas de médio e longo prazo de reversão disso. Então, eu aponto, por exemplo, indústria farmacêutica. Nós estamos inteiramente nas mãos dos laboratórios internacionais, quando nós temos já condições internas de desenvolver uma indústria de fármacos de maior porte. Então, nós precisamos substituir importações que hoje são feitas por esse segmento através de produção interna. O mesmo eu digo em relação ao complexo de saúde, médico-hospitalar. Hoje, o país teria todas as condições de desenvolver uma indústria de equipamentos médicos hospitalares com controle nacional. Poderíamos levar essa discussão para o campo da habitação popular e do saneamento, que é outra área de carência muito forte da população. Existem vários segmentos onde nós poderíamos, principalmente através de uma avaliação de setores que são hoje mais dependentes do investimento externo, para que a gente tivesse uma política, portanto, de substituição de importações, mas dentro de uma ótica de atendimento das prioridades populares mais importantes que temos no país. Eu, de cara, citei questões relativas à indústria farmacêutica, ao complexo médico-hospitalar, a questão da habitação popular, a questão do saneamento, mas temos, por exemplo, hoje um drama nas grandes cidades brasileiras, que são os transportes de massa. Nós precisamos generalizar meios de transporte de massa que sejam eficientes e que estejam sob controle nacional. Nesse sentido, a gente tem que mudar completamente as ênfases que observamos hoje dentro do governo. Sem dúvida alguma. Paulo, complementando a pergunta que eu fiz ainda há pouco a respeito do diálogo do presidente Lula, do governo brasileiro com os atores internacionais, você acha que o Brasil deveria escolher um lado nessa disputa entre Estados Unidos e China? Porque os discursos são um pouco distorcidos. Enquanto o Haddad vai lá para os Estados Unidos dizer que quer aprofundar as relações com o Trump, e o Lula diz que o diálogo com a China é fundamental, enfim. O Brasil tem que escolher um lado nessa disputa. Como é que você vê a posição brasileira nesse momento, onde as superpotências geopolíticas estão em disputa? Não é lado. O lado que o governo brasileiro deveria escolher é o lado das prioridades brasileiras. De que maneira os estrangeiros, o investimento externo pode contribuir para esse projeto brasileiro, seria colocar a discussão num outro patamar. Nós, na verdade, não temos justamente esse projeto. Então, o que nós fazemos é uma espécie... O papel do Lula, do Haddad, ou dos outros governantes que nós já tivemos, eles cumprem um papel meio de caixeiro viajante. Você vai, o Brasil é um país que tem muita facilidade para o crescimento, para o investimento, e você vai e oferece o Brasil, oferece as nossas terras, as nossas águas, não é isso? E o Brasil é um país generoso, do seu ponto de vista, por exemplo, da geração de novas energias. Então, é evidente que os estrangeiros têm interesse. Toda essa discussão a respeito dos data centers, por exemplo, que foi o objeto aí da negociação do Haddad com aquelas big techs, está envolvido a nossa capacidade de geração de energia, nossa disponibilidade de água, por exemplo. Não é por aí que a gente constrói um projeto próprio
de desenvolvimento. Para esse projeto próprio de desenvolvimento, nós teríamos, primeiro, de ter clareza de quais são as áreas onde nós poderíamos ter respostas mais rápidas para um novo processo de substituição de importações. Nós precisamos reduzir a nossa dependência externa, nós precisamos reduzir a nossa necessidade de investimentos estrangeiros para responder a necessidades que são nacionais e que muitas vezes poderiam resolver simplesmente com moeda nacional, porque esse é outro problema muito, muito sério. O dinheiro estrangeiro, ele é importante para as importações que são necessárias de serem feitas. Do ponto de vista de investimentos em torno de bens e serviços que precisam ser gerados no Brasil e que não necessitam de importações, nós podemos bancar isso tranquilamente com a nossa moeda. Mas isso nos remete a uma outra questão. Nós precisaríamos ter uma moeda que não fosse refém do livre movimento de capitais, que é isso que acontece hoje. O real é uma espécie de moeda refém do movimento de entrada e saída de dólares no país. Nós precisamos inverter essa situação. Nós precisamos buscar soberania para a nossa moeda. Não basta ter uma moeda nacional, nós precisamos ter liberdade de uso da nossa moeda, que é o que não existe hoje, justamente por conta dessas medidas que vêm sendo defendidas há 35 anos de forma unânime por todos os governos, que é a história não somente da austeridade fiscal, mas de uma liberdade de movimentação de capitais que retira capacidade de gestão genuína por parte do Ministério da Fazenda, que deveria comandar toda a área relativa à política macroeconômica. Isso hoje está ameaçado, inclusive, por essa chamada autonomia do Banco Central, que tem toda a liberdade de tocar uma política monetária e cambial de acordo com o interesse de bancos e multinacionais, e não de acordo com o interesse nacional, interesse especialmente da população pobre e miserável do Brasil. Sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre o Banco Central aqui, sobre a ata do Copom, que foi divulgada no dia de ontem a respeito da alta dos juros. Mais uma alta dos juros nessa gestão do Gabriel Galípolo. Antes disso, Paulo, eu queria falar sobre uma declaração do presidente Lula, uma revista dos Estados Unidos, a revista americana The New Yorker, na semana passada, que provocou uma repercussão grande, né? Aliás, essa era a nossa manchete, antes da notícia da morte do Pepe Mujica, da qual a gente vai discutir, vai tratar daqui a pouquinho, porque o presidente brasileiro citou o Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra lá do Reino Unido, conhecida lá como a Dama de Ferro, ambos expoentes da direita no mundo na década de 80, 1980, como exemplos de estímulo à globalização e ao livre comércio, falando sobre essa disputa entre China e Estados Unidos. O Lula disse o seguinte, abre aspas, sou de uma geração que aprendeu nos anos 80 com Reagan e Thatcher que o melhor para o mundo era a globalização e o livre comércio. Os produtos deveriam circular livremente pelo mundo. O dinheiro também. Fecha aspas, disse o presidente. Paulo, por mais que não seja aí uma exaltação propriamente dita a essas duas figuras, pegou mal a declaração do Lula diante do que representam esses dois personagens. A Margaret Thatcher e o Ronald Reagan podem ser referências para o Lula em algum nível, Paulo? São referências para o Lula. São referências. O Lula foi coerente. O Lula acredita nisso. Essa que é a questão. Cabe, na verdade, a quem tem um mínimo de juízo refletir sobre isso, especialmente aqueles que se colocam como esquerda brasileira depois dessa tragédia que, no meu ponto de vista, representou essa inflexão do PT no rumo do neoliberalismo. O Lula está sendo coerente. Quem tem que ser cobrado em relação a esse tipo de afirmação são aqueles que se declaram de esquerda e até hoje continuam a apoiar o governo neoliberal do Lula. Essa é a questão. Qual é a surpresa? Desde que o Lula assumiu, isso está claro. Nós estamos completamente rendidos ao programa neoliberal que foi implantado no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, de forma mais consistente, e que teve continuidade nos dois governos do Lula, no governo da Dilma,
E mesmo com o aprofundamento desse modelo nos governos do Temer e do Bolsonaro, o que nós observamos agora, no terceira oportunidade de governo do Lula, é a continuidade desse programa e das reformas que foram implementadas nesses últimos tempos por esses dois nefastos governos, do Temer e do Bolsonaro. Estão aí, está aí o teto de gastos em pleno curso, está aí a reforma trabalhista em pleno curso, está aí a reforma previdenciária em pleno curso, inclusive com quadros do governo atual já apontando a necessidade de uma nova reforma previdenciária em futuro próximo. Está aí a continuidade da reforma administrativa que nasceu lá com o Bresser Pereira e o Fernando Henrique Cardoso em 1995 e continua se aprofundando até hoje. Então o Lula foi coerente. Estranho é quem estranha esse tipo de declaração. É isso mesmo. Só que essa geração a que ele se refere é a geração dos amigos do Lula, né, e de quem o acompanhou. Então, não é a minha geração, infelizmente. A minha geração, pelo menos em termos de pensamento, ela foi derrotada. Paulo, falar nisso, quais são ou deveriam ser as referências de uma esquerda comprometida, de fato, com o desenvolvimento nacional, com o interesse da classe trabalhadora? Quais deveriam ser as referências de quem está comprometido com o projeto de país? As referências deveriam se dar em torno de todos aqueles que, ao longo da história, defenderam que o Brasil precisa ter um projeto próprio de desenvolvimento. E aí eu vou, inclusive, recorrer a figuras que não necessariamente vêm da esquerda. O Getúlio Vargas, de alguma maneira, teve uma concepção de projeto nacional de desenvolvimento. O João Goulart foi o governo que mais avançou nesse sentido, por isso, inclusive, ele foi derrubado. Mesmo se a gente observa algumas condutas dos governos ditatoriais, nós vamos observar que naquele momento ainda existia traços de uma herança desenvolvimentista no país e que fez com que o Brasil, um país da periferia, tivesse nos anos 70 não só uma integração energética singular, como tivesse montado um parque de telecomunicações extremamente importante. Agora, isso faz parte do passado. Faz parte do passado, né, Paulo? Lamentavelmente, a gente não tem... eu acho que, acima de tudo, uma geração comprometida com o diálogo à esquerda. Falta muita liderança política para o nosso país, muitas figuras aí comprometidas, de fato, com o debate à esquerda. A gente tem falado muito a respeito disso ao longo dos últimos tempos. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma dessas referências para a esquerda, que é o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que morreu no dia de ontem. Mas antes, Paulo, ainda no assunto economia, como eu citei mais cedo, eu queria tratar contigo dessa divulgação ontem da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ata da última reunião que aconteceu na semana passada, em que foi decidido por unanimidade mais um aumento da taxa básica de juros, dessa vez para 14,75% ao ano. Entre alguns trechos relevantes desse documento, Paulo, eu destaquei um aqui para a nossa análise, porque os diretores do Banco Central dizem que a política monetária é significativamente contracionista, ou seja, o aumento dos juros, tem contribuído e seguirá contribuindo para a moderação do crescimento da atividade econômica. Abre aspas, o comitê analisou os diversos canais de política monetária e avalia que a política monetária restritiva já tem tido impactos no mercado de crédito, nas sondagens empresariais, no mercado de câmbio, nos balanços das empresas, assim como na moderação de alguns indicadores de atividade e de mercado de trabalho. Fecha aspas, diz aí um dos trechos da ata do Copom divulgada ontem. Paulo, a desaceleração da economia parece uma fixação para essa turma, reduzir o consumo do brasileiro sob o argumento de manter a inflação dentro da meta, que não tem acontecido nesses últimos tempos, mesmo com juros entre os mais altos do planeta. O que a gente pode dizer sobre essa ata do Copom e sobre, especialmente, a estratégia que o Banco Central adota para a Selic, Paulo? Essa estratégia da redução do crescimento está relacionada ao seguinte problema. O Brasil, com as reformas que foram feitas, principalmente na área cambial,
com a livre movimentação de capitais, o Brasil fica muito exposto à possibilidade de déficits na balança de pagamentos. E, nesse sentido, um crescimento acima de 3%, e isso vem desde a época do Pedro Malan, um crescimento acima de 3% faz com que essa balança de pagamentos seja pressionada através da balança comercial. O que significa isso? O Brasil hoje tem um coeficiente de importações para o funcionamento do seu aparato produtivo muito elevado, ou seja, a produção no Brasil hoje é muito mais dependente de importações do que era há 30 anos atrás. Então, uma indústria, por exemplo, como os celulares, esses celulares que a gente usa intensivamente, os celulares são, na verdade, montados aqui dentro do Brasil a partir de peças, componentes que são todos importados. Isso aí gera uma despesa em dólares para o país, essas importações. E o que é feito com a produção de celulares no Brasil? A maior parte da produção de celulares no Brasil é comercializada dentro do próprio país, ou seja, comercializada em reais. Uma parte, ela é exportada e gera receitas em dólares. Só que essas receitas em dólares, veja bem, produzidas pela exportação de celulares, não cobre as despesas decorrentes da importação das peças e componentes desses mesmos celulares que são montados aqui no Brasil. Então, você tem um déficit em dólares para essa produção brasileira. Eu dei o exemplo dessa indústria de celulares, mas isso é generalizado, por exemplo, no setor eletroeletrônico, onde encontram-se esses celulares. E esse tipo de desequilíbrio na balança comercial é observado em vários setores. Então, isso faz com que os economistas liberais vejam como contraproducente um crescimento da economia brasileira acima de 3%. Por quê? Porque acima de 3%, a balança comercial começa a ser pressionada pela elevação das importações. Então, você acaba tendo uma redução do saldo comercial do Brasil, e isso tem impacto no resultado final da balança de pagamentos, porque se a nossa conta comercial ainda é positiva, a nossa conta de serviços e a nossa conta de capital, elas são deficitárias. Então, a maneira que você tem de compensar esse desequilíbrio é justamente tendo saldos comerciais elevados. Se você tem um crescimento da economia brasileira elevado e que força a pressão dos importados, naturalmente a balança comercial se reduz. Então é por isso que os economistas liberais, eles apostam em determinados momentos nessa história de reduzir o crescimento econômico e aumentar também o desemprego, por mais incrível que isso possa parecer. Por quê? Reduzir o crescimento ajuda a você manter o equilíbrio da balança comercial e elevar o desemprego ajuda você a conter as pressões por aumentos salariais. Então, essa é mais ou menos a estratégia que é defendida pelo Banco Central e defendida pelos economistas liberais, e às quais essas posições o governo brasileiro atual está completamente atrelado. Então, é essa situação, essa armadilha, vamos dizer assim, que nós estamos vivenciando, um país que precisaria crescer, gerar empregos, mas pelo modelo econômico que nós temos, isso torna-se contraproducente, porque isso pode desequilibrar a economia em torno de alguns aspectos que são relevantes para os economistas liberais. Tá certo. Paulo, saindo do assunto economia, eu vou já entrar aqui no tema que chamou a atenção e que protagonizou o noticiário no dia de ontem, que é justamente a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, aos 89 anos, ele que sofria há mais de um ano com um tumor no esôfago e lidava também com uma doença autoimune que afetava os rins.
o Mujica estava, nos últimos dias, em cuidados paliativos e já havia dito que estava morrendo, pediu para que o deixassem em paz nos seus últimos momentos. Ele era casado com a Lucia Topolansky, se conheceram na década de 1960, quando ambos atuaram no grupo de guerrilha Tupamaros. Era dos principais nomes da esquerda na América Latina, não tinha formação acadêmica, mas começou a se envolver com política ainda muito jovem. Foi preso 4 vezes durante a ditadura no Uruguai, entre os anos de 1973 e 1985, e torturado. Foi deputado federal, senador, ministro da Agricultura e chegou à presidência do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015. O Mujica levava uma vida muito simples, pacata, né, o Paulo? Lá em uma chácara no Uruguai. Para vocês terem ideia, o Mujica doava 90% do seu salário enquanto presidente para programas sociais. Enfim, um exemplo para o mundo. Ainda que ele viesse adotando posições mais moderadas nos últimos anos, conseguiu avanços importantes já no Uruguai, avançando no sentido de, por exemplo, sancionar leis que legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, além da produção, venda e do consumo da maconha por lá, que foram marcas ali da sua gestão. Paulo, qual é o legado que o Pepe Mujica deixa para o mundo e principalmente para essa esquerda em um momento onde faltam, acima de tudo, referências e organização para a luta no nosso campo? Olha, a grande referência que o Mujica, no meu ponto de vista, nos deixa está justamente nesse campo aí da ética e da moral, por que não dizer? Ainda mais numa situação onde a gente observa em vários países do mundo, inclusive, especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem mais conhecimento, o comportamento de quadros da esquerda deixa muito a desejar nesse campo da ética, não é? Aqui mesmo no Brasil, a gente observa aí que pessoas que tiveram, na sua juventude, um papel muito importante, inclusive de combate à ditadura, hoje se rendem aí às vicissitudes do capitalismo liberal de uma maneira, me parece, muito deprimente. Então, a trajetória do Mujica mostra que, mesmo frente a essas inúmeras tentações do capitalismo global, é possível você manter um outro tipo de postura, e principalmente a defesa de modos de vida que sejam mais compatíveis com uma vida em solidariedade, com a vida em comunidade, com a vida onde a gente procura o próximo para resolver os nossos problemas imediatos, mas principalmente para uma convivência mais harmoniosa e mais entre iguais. Não é possível a gente pregar a igualdade em meio à apologia à luxúria, por exemplo. Nesse sentido, o papel de Mujica é muito importante, ainda que eu considere que nós tenhamos aqui, especialmente na América Latina, em perseguir objetivos em torno de avanços materiais bem audaciosos. Eu não defendo voto de pobreza, porém, eu defendo claramente que exista um padrão de vida para todos que seja compatível com todos, que seja compatível com as demandas coletivas, que seja compatível com a capacidade de todos nós sermos iguais. Nesse sentido, é evidente que o apelo ao luxo deve ser evidentemente negado, mas eu estou longe, por exemplo, de defender voto de pobreza para a nossa população. Isso eu acho que não era o que o Mujica defendia, mas ele, dentro de um quadro onde a economia do Uruguai ela é extremamente vulnerável justamente a essas pressões capitalistas, o Mujica optou por um caminho onde, se não era possível enfrentar esse cerco capitalista num país que é um verdadeiro paraíso de operações estrangeiras, operações financeiras, o Mujica defendeu uma opção de vida política onde valorizava esse bem viver, vamos dizer assim, com um mínimo de luxo e, ao mesmo tempo, defendia principalmente medidas no campo da sociabilidade que me parece representar um avanço gigantesco lá no Uruguai. E aí eu me refiro justamente a essas legislações
que o seu governo conseguiu aprovar lá no Uruguai, em torno da questão do aborto, em torno da questão do uso da maconha e da produção da maconha, que foi estatizada naquele país. Então, isso tudo procura conferir um padrão de sociabilidade mais próximo daquilo que a gente pode imaginar como uma vida saudável e comunitária. Então, nesse sentido, a herança de Mujica é muito importante. E eu repito, especialmente para uma esquerda que me parece que aqui no Brasil, por exemplo, se perverteu completamente nesses últimos 30 anos, e onde Mujica talvez seja uma espécie de contra-exemplo. Ou seja, é possível resistir a essas atrações aí do capitalismo liberal de uma forma digna. E é isso que Mujica nos deixou. Paulo, o presidente Lula, obviamente, ele se colocou a respeito da morte do José Mujica. Ele estava ainda lá na China quando recebeu a notícia ontem da morte do ex-presidente do Uruguai, e o Lula escreveu o seguinte nas redes sociais, eu vou colocar aqui para a gente ler junto. Amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu, hoje nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntos, e de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego. Em seus quase 90 anos de vida, Mujica combateu fervorosamente a ditadura que um dia existiu em seu país. Defendeu, como poucos, a democracia e nunca deixou de militar pela justiça social e o fim de todas as desigualdades. Sua grandeza humana ultrapassou as fronteiras do Uruguai e de seu mandato presidencial. A sabedoria de suas palavras formou um verdadeiro canto de unidade e fraternidade para a América Latina. E sua forma de compreender e explicar os desafios do mundo atual continuará guiando os movimentos sociais e políticos que buscam construir uma sociedade mais igualitária. Que o amor que Mujica sempre distribuiu ao povo seja agora recebido de volta pela querida Lucia Topolansky, pelos seus familiares, amigos e companheiros. E o conforto chegue logo aos seus corações. O Lula era muito próximo do José Mujica, né, o Paulo? Aliás, o Mujica esteve aqui no Brasil, inclusive, durante a posse do Lula para esse terceiro mandato, enfim, eles tinham um diálogo muito próximo. Você acha que o Lula, ele, de alguma forma, traçou ou tem traçado uma trajetória política que se assemelhe ao que o Mujica fez lá no Uruguai? O Lula pode ser comparado, de alguma forma, ao Pepe Mujica? Não, não pode. Sob o ponto de vista aí do comportamento pessoal, está longe, não é? O que talvez possa ser comparado é o seguinte: o Lula, assim como o Mujica, eles procuraram se adaptar a essa hegemonia liberal. O que eu destaco é que o raio de manobra do Mujica como presidente do Uruguai era, de fato, muito reduzido. O Uruguai pensar num novo modelo econômico exigiria que, na verdade, houvesse um movimento na América do Sul, pelo menos como um todo, que pudesse dar base para mudanças substantivas na política econômica do Uruguai, fazendo com que ele superasse o Uruguai essa situação de uma espécie de praça financeira privilegiada aqui na América Latina para os capitais internacionais. É isso que hoje é o Uruguai. Ao contrário, aqui no Brasil, Lula não só teria todas as condições para fazer uma mudança substantiva na política econômica, pelas condições que o Brasil dispunha, como esse era o compromisso do PT e do Lula ao longo de todos os anos 90, por exemplo. O Lula sempre foi um principal opositor do modelo neoliberal no Brasil, junto com os seus companheiros do PT. O problema é que, quando houve a oportunidade do PT e o Lula transformarem-se em governo, houve também uma mudança, houve uma inflexão na posição programática do Lula e do PT. Então, nesse sentido, essa inflexão programática teve influência não somente aqui dentro do Brasil, teve influência para a América do Sul como um todo. Eu quero lembrar que ali no início dos anos 2000,
na primeira década do século XXI, nós tínhamos uma condição ímpar aqui na América do Sul para uma mudança substantiva do nosso modelo econômico, predominantemente liberal. Eu lembro que nós tínhamos governos aparentemente progressistas aqui no Brasil, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai. Então, tudo isso poderia nos fazer criar as condições para uma nova realidade econômica. E as propostas foram oferecidas. No âmbito da Unasul, principalmente os venezuelanos, os equatorianos, defendiam claramente que nós tivéssemos algumas iniciativas importantíssimas, como seria o caso do Banco do Sul, uma espécie de FMI e Banco Mundial aqui da região, sob controle nosso, dos latino-americanos, para que tivéssemos tanto políticas de desenvolvimento estrutural, como também políticas de segurança cambial que propiciassem aos nossos países novos rumos para o nosso desenvolvimento. Isso foi boicotado fundamentalmente pelo governo do Lula, pelo Henrique Meirelles, pelos ministros que compunham o primeiro governo do Lula. Eu tenho certeza que, se a opção do governo brasileiro fosse outra, fosse inclusive coerente com aquilo que o PT sempre pregou ao longo dos anos 90, nós teríamos oferecido alternativas importantes para os nossos vizinhos latino-americanos, e especialmente para países como o Uruguai. Então, o paralelo que eu faço é que tanto o Mujica como o Lula procuraram se adequar às reformas liberais que haviam sido realizadas nos seus respectivos países. Só que, no caso do Mujica, ele tinha uma margem de manobra muito estreita para alterar as regras do jogo, ao contrário do Lula e do PT. Nós teríamos todas as condições de alterar, ainda mais num quadro que não só, sob o ponto de vista político, na América do Sul, nos favorecia, como, sob o ponto de vista econômico, em função da situação internacional, nos criava melhores condições de enfrentar as eventuais dificuldades. E aí eu me refiro principalmente ao boom econômico que foi produzido pelo crescimento chinês e que nos beneficiou, no caso do Brasil, não no sentido de nós superarmos a experiência neoliberal, mas a opção do Lula foi, aproveitando o boom das commodities, consolidar e aprofundar o modelo neoliberal, ao qual nós estamos presos até hoje. Tá certo. Paulo Passarinho, eu quero agradecer demais sempre a tua presença aqui no nosso programa. É uma alegria estar contigo aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar conosco novamente e que a gente possa voltar a conversar em breve sobre os temas importantes do Brasil, da política, da economia. Obrigado, viu, Paulo? Um grande abraço para você e uma boa quarta-feira. Oportunidade de conversar aqui com a família Faixa Livre, que muito me alegra, continua a se expandir. Muito obrigado, um bom dia a você e um bom dia a todos aqueles que nos acompanharam. Grande abraço, Paulo. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, economista e ex-apresentador aqui do nosso querido Faixa Livre, conversando com a gente sobre temas importantes da política, da economia.